mais rigor contra a mistura álcool e trânsito. Com a nova lei seca, as punições para quem for pego dirigindo embriagado ficaram ainda mais duras e as multas mais altas. As novas regras são um esforço para tentar diminuir a quantidade de acidentes de trânsito no país, que matam cerca de 43 mil pessoas todos os anos. O Fórum de hoje vai discutir a nova redação da chamada Lei Seca. Aqui no estúdio do programa eu recebo o diretor de Policiamento e Fiscalização do Detran do Distrito Federal, Nelson Leite, e o conselheiro da Ordem dos Advogados do DF, criminalista, Alexandre Vieira Queiroz. Mas antes, vamos assistir uma reportagem sobre o tema de hoje. A nova lei seca possibilita aos agentes usarem outras formas para identificar quem bebe e dirige. Se o motorista não aceitar fazer o teste do bafômetro e tiver outros sinais de embriaguez, poderá ser autuado. De acordo com a medida, o testemunho de agentes e também imagens podem ser usados para comprovar a embriaguez. O motorista não está sujeito apenas à multa de quase R$2.000 e apreensão da carteira de habilitação por dirigir sob efeito de álcool. Pode também responder criminalmente. Se condenado, a pena é de 6 meses a 3 anos de prisão. Este especialista lembra que o bafômetro passou a ser mais um instrumento para o motorista comprovar que não bebeu. De fato, o bafômetro talvez agora passe a ser mais um meio de defesa do que um meio de acusação. Por quê? Então, se o agente de fiscalização disser, olha, o senhor está embriagado, o senhor está com olhos vermelhos e tudo mais, se a pessoa não tiver ingerido bebida alcoólica, faz o bafômetro. Vai dar 0 e vai ser um meio de defesa e não mais de acusação. E não é só no trânsito que a fiscalização é rigorosa. O condutor de embarcação também não pode ingerir bebida alcoólica. Nos lagos, rios e oceano, a tolerância também é 0. O trabalho é feito pela Marinha, que também utiliza o bafômetro. Para quem não fizer o teste, a Lei de Segurança Aquaviária prevê a aplicação de punições administrativas. De 1/10 até 2,9, vamos assim dizer, numa medida mais precisa, nós retemos a carteira de habilitação e tiramos a embarcação de tráfego. Passou, além desse procedimento administrativo de reter a carteira e tirá-lo de tráfego, nós o conduzimos a uma autoridade policial local. Bom, eu gostaria de começar perguntando para o Nelson se esse endurecimento da lei vai trazer um efeito prático imediato, vai haver uma redução significativa, como se espera, dos acidentes de trânsito. Pois é, William, a gente espera que sim, né, o temor à lei, pelo menos no início, ela faz um efeito muito bom de diminuição de infração a essa regra. Então, a gente espera que, pelo menos nos primeiros meses, a gente já consiga um alcance de diminuir as abordagens de pessoas embriagadas ao volante. E com o decorrer do tempo que isso vá sendo assimilado e a cada vez que a gente for fiscalizar, que a gente pegue menos pessoas embriagadas. Esse efeito normalmente está ligado ao aumento da fiscalização. Deve acontecer também nessa nova lei seca uma força especial de início para uma conscientização da população? Não, na verdade, a gente vai continuar trabalhando no ritmo em que a gente estava. Claro que em determinados momentos do ano, festas, a gente sempre faz um reforço naquelas datas. Feriados prolongados. Mas no dia a dia, no cotidiano, nós temos já as operações determinadas, né? A gente, aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente faz 1 ou 2 operações por noite, todos os dias, já é uma rotina da nossa fiscalização, então essa rotina vai continuar. A tendência é que se a gente aumentar, pelo menos o que a gente observa é que quanto mais a gente aumenta o número de fiscalizações, quanto mais abrangente nós somos, mais flagrantes a gente pega. E isso nos preocupa, porque demonstra que o hábito ali da sociedade permanece o de beber e dirigir. Perfeito. Alexandre, no início do programa eu lhe apresentei apenas como criminalista. Deixa eu pedir desculpas, porque, afinal de contas, você é presidente da Comissão de Ciências Criminais do ABDF. Feito a correção, gostaria que você contasse para a gente quais são as mudanças mais significativas na redação da nova lei. Bem, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite ao programa. Trata-se de uma matéria de suma importância para a sociedade. A nova lei, conhecida como a nova lei seca, ela trouxe realmente algumas mudanças significativas e a expectativa é que ela possa trazer realmente uma diminuição no consumo, a diminuição das pessoas que bebem e utilizam veículo automotor. Nós podemos, entre as inovações mais importantes que a lei trouxe, nós podemos elencar a questão de se poder comprovar
que alguém está sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que provoca dependência, não só através do bafômetro e do exame de sangue, porque isso para efeitos criminais, porque antigamente a gente passava por uma situação de que você pegava algumas pessoas de notório estado de embriaguez e você não tinha, o agente de trânsito, o policial, ele ficava de mãos atadas por conta do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, diga-se de passagem, com a interpretação de acordo com a Constituição, de que ninguém era obrigado a produzir prova contra si, e é uma garantia constitucional e deve ser respeitada, mas hoje o agente de trânsito ele tem essa outra possibilidade, seja através de uma imagem, seja através de uma foto, através de testemunhas, através de um exame clínico e através do próprio depoimento do agente de trânsito, que tem, em princípio, ele tem fé pública, ou seja, até prova-se o contrário, aquela palavra do agente de trânsito, ela deve prevalecer. É bem verdade que, para efeitos criminais, isso aí é importante, desde já frisar, essas outras formas de comprovar, elas vão ser vistas, sobretudo vai ter algumas restrições, porque quando realmente o estado de embriaguez ele for notório, aí não há discussão. Aqueles casos que a gente via na televisão, quando as pessoas não conseguiam nem ficar em pé. Certo. Agora, o grande problema vai ser quando você tiver aqueles casos, por exemplo, o motorista, o condutor do veículo, ele tomou 2 cervejas, 3 cervejas. Então, vai ficar muito difícil de, através de um exame até clínico mesmo, e, quiçá, da autoridade de trânsito, verificar se aquela pessoa está acima daquele limite que a lei trouxe, de 0,3 para o bafômetro e 0,6 para o exame de sangue. Apesar de a lei falar não só mais nesse parâmetro, a lei fala se o condutor estiver com a capacidade psicomotora alterada. Mas isso aí é muito variável. Você tem pessoas que que às vezes bebe um copo de chopp e pode ficar com a capacidade psicomotora alterada. E tem outras que não. Então vai haver uma dificuldade realmente em relação a essa questão da parte criminal. Agora, uma outra alteração louvável que a lei trouxe é a questão em relação à tolerância zero para fins da infração administrativa. Inclusive, a lei já estabelecia e continua estabelecendo que agora presume, se você se recusa a fazer o bafômetro, presume-se que você está automaticamente infringindo uma infração administrativa. Então, inicialmente, eu gostaria de destacar essas 2 alterações que eu acho que são as mais importantes nessa nova lei. Nelson, como a pessoa não é obrigada a produzir prova, como o doutor acabou de citar, ela também pode se negar a participar desse tipo de análise que o agente vai tentar fazer, se ela está embriagada ou não. O cara pode, por exemplo, eu não vou sair do carro, você não vai saber se eu estou tropeçando, se eu não estou, se eu não vou responder que horas são, qual o dia de hoje, o meu olho está vermelho porque eu estou com sono. Como é que sai de uma situação dessa? A partir do momento que a pessoa começa a não responder ou tentar, de alguma forma, fugir ali daquela abordagem, ela vai piorando a situação dela. Ela começa a infringir outros artigos do Código. Por exemplo, se eu ordenar que ela saia do veículo, ela precisa obedecer, senão ela já vai incorrer numa infração de desobediência. É mais uma infração administrativa que ela vai poder sofrer ali também naquela abordagem. E assim vai, é um desdobramento da situação. Normalmente as pessoas obedecem, elas acabam saindo, aí o agente de trânsito trava um diálogo com aquela pessoa e inconscientemente ela já está me passando as informações que eu preciso observar ali. Né? Ela vai falar, o hálito etílico ele é muito presente, né? É uma característica dominante em quem ingere bebida, seja pouco ou muito. O hálito ele acaba sendo a identificação mais fácil que a gente consegue fazer. E a fala arrastada, os olhos vermelhos. Então, ali naquele diálogo ali que eu estou perguntando, o senhor bebeu, de onde o senhor está vindo, para onde o senhor está indo, aquelas respostas que ele vai dando ali, em curto tempo ali eu já sei se tem indício ou não da bebida. Havendo indício, ela vai ser convidada a fazer o teste do bafômetro. Isso é obrigatório, a legislação agora veio ratificando isso, que a pessoa precisa ser convidada a fazer o teste do etilômetro, e a gente sempre vai fazer esse convite. Havendo a recusa, aí a gente parte para essa tentativa de identificar algo mais ali na capacidade psicomotora. A legislação nova já vem distinguindo o momento em que você pode autuar administrativamente e o momento em que você pode partir para a autuação criminal.
Então, isso está bem específico agora na nova legislação, isso facilitou muito o nosso trabalho para isso. A pessoa está com indícios, ela está com hálito, a fala está um pouco arrastada, os olhos vermelhos, o cheiro ali está bem característico, ela, de fato, parece que ingeriu. Mas a capacidade psicomotora não está alterada, ela não está caindo, né? Não tem nenhum indício ali de que ela está com a capacidade alterada, então eu vou partir só para punição administrativa e a criminal fica de lado. Mas, de qualquer forma, ela vai sempre se recusando a soprar o bafômetro, independente se o agente vai ou não identificar qualquer indício, essa nova legislação veio ratificar isso, que a recusa, como disse o doutor Alexandre, já é suficiente para ela sofrer as punições administrativas. Agora, apesar dessa facilidade de identificar sinais de uma embriaguez mais leve, são questões que podem ser questionadas facilmente, né? São questões muito subjetivas, enfim, não é uma prova muito contundente, não é? Exatamente, e essa é a nossa preocupação. Na verdade, o que deve imperar é o bom senso, como o Nelson falou aqui, é o bom senso da autoridade de trânsito, seja o policial militar ou o agente de trânsito. Uma solução que poderia ajudar, e aí daria mais legitimidade, não querendo tirar a legitimidade do agente de trânsito do policial, seria ter o acompanhamento de um clínico. Mas eu não sei se isso seria viável porque né? Pelo menos numa blitz de uma proporção maior, você ter um apoio de um médico do Estado, um clínico, porque aí daria maior legitimidade para essa aferição quanto à questão da capacidade psicomotora, se está alterada mesmo ou não. Porque o que é que vai acontecer? Se não tiver com uma embriaguez notória, provavelmente o que é que vai acontecer? O cidadão, e principalmente se ele tiver um mínimo de conhecimento jurídico, ele vai, se ele for autuado por um crime, ele vai procurar um hospital, ele pode procurar um hospital, uma delegacia, convidar algumas testemunhas para comparecer com ele, para tentar desqualificar aquele laudo que foi elaborado pelo agente de trânsito que constou que ele estaria com a capacidade psicomotora alterada a ponto de ele ser processado criminalmente. Então, para evitar esse tipo de questão, uma sugestão seria utilizar um clínico, ou então, porque talvez fique inviável também você, quando verificar que existe essa alteração na capacidade psicomotora, encaminhar todas as pessoas para um hospital. Talvez, eu sei que talvez não seja viável em todas as blitz, mas pelo menos em determinadas blitz você já deixar com um clínico acompanhando, porque aí sim, se você tem um clínico, um médico, que dá um laudo dizendo que você está realmente com alguma alteração substancial, aí a legitimidade seria muito maior. Perfeito. Nós vamos para uma pequena pausa nessa conversa e logo depois do intervalo voltamos com o fórum. Fique aí, voltamos instantes. O Fórum está de volta, hoje conversando sobre a nova lei seca. Nelson, a gente está focando muito em cima do álcool. A lei trata de pessoas que estão dirigindo sob influência de álcool ou substância psicoativa. A lei já está deixando uma abertura para que vocês possam observar a utilização de outras substâncias? Isso já é feito hoje? Como é que funciona? Sim, William. Na verdade, a legislação está elencando, se não me engano, 4 alternativas para você identificar a condição da pessoa. Então, não necessariamente, ainda que a pessoa sopre um bafômetro e o bafômetro não acuse nada, porque ela, na verdade, ela não ingeriu álcool, ela ingeriu qualquer outra substância entorpecente, essa nova legislação ela já elenca ali outros tipos de prova de teste que você pode colocar aquela pessoa, submeter aquela pessoa para você tentar identificar esse nível de embriaguez ou de entorpecência. Então, o agente de trânsito, percebendo que o problema ali não é alcoólico, ele tem também o poder de autuar aquela pessoa por um desses itens em que diz ali que ele está testando que aquela pessoa ela não está em condições de dirigir porque a capacidade dela está alterada. Claro que o álcool, os níveis alcoólicos, depende muito, a situação da pessoa depende muito do nível alcoólico. O álcool, menos ou mais, ele interfere muito na sua capacidade. Talvez o entorpecente, qualquer dosagem ali já vai deixar ele completamente
sem condições de estar conduzindo um veículo. Esse cuidado já existia, Nelson? Ou veio consertar uma situação que até Na verdade, então... ela veio esclarecer isso. A lei, ela sempre falava em álcool ou substância psicoativa, mas como agora ela vem elencando ali 3 ou 4 opções que o agente de trânsito tem para poder submeter aquela pessoa a um teste de alcoolemia ou de entorpecente, tem essa opção lá escrita, já taxativa, de que a pessoa ela pode ser autuada também só por esse questionário que o agente de trânsito pode fazer, né? É uma das provas, é uma das provas que o agente de trânsito pode usar. Normalmente usa no álcool, porque a pessoa se recusa a fazer o teste do etilômetro. E aí ele vai usar esse outro regramento, que é aquele questionário, aquele termo de constatação de que a pessoa está com a capacidade alterada. Então, se for um caso desse, que não é álcool, mas é qualquer outra substância psicoativa, o agente de trânsito vai utilizar esse termo de constatação de que a pessoa está alterada, está com a capacidade psicomotora alterada, em virtude daquelos sintomas que ele está apresentando, independente se é álcool ou não. Então, tem essa forma de você atuar também. Sim. Diga, na verdade, o que a legislação traz é que seria analisado a aparência do condutor, verificar se ele está com o olho vermelho, verificar como é que estão as vestimentas, verificar como a questão da atitude do condutor, se ele está de forma agressiva, verificar como é que está a orientação do condutor, se ele sabe onde é que está, verificar a memória do condutor para perguntar o que é que você está fazendo, e verificar também a coordenação motora. Na verdade, a legislação traz isso aí, o agente de trânsito vai poder analisar essa questão. Essa pergunta que você fez em relação a outras substâncias psicoativas que provocam dependência, ou eu estava até comentando com o Nelson antes do programa, eu vi no Bom Dia Brasil, se eu não me engano, que em São Paulo, hoje começou o Detran de São Paulo, começou a fazer uma experiência em relação à questão das drogas, em relação especificamente à maconha e à cocaína. Eles estavam recolhendo algumas gotas da saliva, e aí com essas gotas eles fariam um experimento para verificar se a pessoa teria utilizado a maconha ou a cocaína. Mas aí você vai incorrer na mesma questão do bafômetro e do exame de sangue. Ou do mesmo jeito que o condutor não é obrigado, para fins criminais, fazer o bafômetro e o exame de sangue, ele também não é obrigado a fornecer a saliva para verificar, para se constatar se ele está com alguma substância psicoativa. Vamos falar das penas. Valor de quase R$2.000 para uma multa, reincidência dentro de um ano quase 4.000, penas de detenção de, se não me engano, de 6 meses a 3 anos. São valores razoáveis? Eu acho que são. Mas eu acho que o mais importante, que aí a OAB, a intenção da OAB, nós assumimos a gestão no dia 1º de janeiro, a nossa intenção é não só trabalhar com a questão da punição. O que nós queremos levar para a sociedade é que esta lei, na verdade, e aí nós precisamos transmitir isso para que a sociedade tenha bem isso em mente, a importância de você não beber e dirigir. E aí nós vamos conseguir dar um passo à frente, não só com a questão da punição. Nós precisamos trabalhar com a questão da educação e, sobretudo, com a questão da alternativa. Nós precisamos, porque não adianta o poder público, como acontece muitas vezes, o legislador simplesmente ele acha que tem uma varinha mágica e diz, não, vamos criar uma nova lei e vamos fazer uma punição. Quem fizer isso a partir de amanhã vai receber essa sanção mais pesada. Na verdade, nós precisamos, e às vezes não bem intencionado, mas nós precisamos dar uma alternativa também. No Brasil, nós sabemos que nós temos um problema no serviço público de transporte. Nós não temos. São poucas cidades que têm metrô e têm um ônibus que realmente funcione. Então, nós precisamos, e aí no Brasil, a solução do transporte, ela passa invariavelmente pelo táxi. E é por isso que a OAB está abrindo as portas. A nossa intenção aqui na seccional do Distrito Federal é realizarmos um seminário. Vamos convidar o Detran, outros setores do poder público, vamos convidar a Associação de Bares e Restaurantes, vamos convidar os taxistas para nós conseguirmos arrumar uma solução, alguma alternativa, porque nós sabemos que nós vivemos num país tropical, existe toda uma cultura das pessoas no happy hour. Nós não estamos defendendo a bebida de forma alguma, mas existe uma cultura e nós não podemos, em relação a você poder sair para o seu restaurante e querer comemorar seu aniversário com a sua esposa, ou um outro problema que é com o jovem, que a gente sabe que o jovem às vezes tem um dinheiro contado para vai sair à noite, como é que ele vai fazer para poder se divertir. Então, o que nós queremos é debater e dar uma alternativa.
O táxi hoje, que seria essa alternativa, é muito caro. Então temos que encontrar uma solução, seja através via o poder público para tentar, de alguma forma, diminuir algum imposto para que a tarifa diminua, ou diretamente com a Associação de Bares e Restaurantes, para tentar uma solução, fazer um convênio com os taxistas. Eu não tenho dúvida que essa também deve ser a intenção do Detran DF de, claro, educar. Esse aumento nos valores das multas faz alguma diferença no seu trabalho, no dia a dia? Não, para a fiscalização não. A fiscalização, ela atua, ainda que pese que ela vai ali aplicar uma multa, algumas medidas administrativas, a fiscalização ela acaba com cunho preventivo. A partir do momento em que eu flagro o condutor embriagado e vou adotar as medidas administrativas, independente se ela vai ser presa ou não, vai levar a multa, vou recolher a habilitação e vou reter o veículo daquela pessoa, eu já estou cumprindo a minha meta, o meu objetivo. O objetivo do fiscal é eliminar o risco iminente. Então, a partir do momento em que eu abordo, que eu retiro aquela pessoa do volante, eu já estou cumprindo o meu papel, que é devolver a segurança, pelo menos momentânea, para o trânsito naquele momento, naquele contexto. Posteriormente, as punições que ela vai vir sofrer é que pode interferir na questão dela reincidir ou não nesse mesmo erro. Então, mas isso aí, para a parte operacional, prática do nosso trabalho, não tem nenhuma interferência. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a participação dos senhores aqui no programa de hoje e nós conversamos com o diretor de policiamento e fiscalização do Detran do Distrito Federal, Nelson Leite, também com o conselheiro da Ordem dos Advogados do DF e criminalista Alexandre Vieira Queiroz. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também a sua sugestão para o programa. E-mail forum@stf.jus.br. Próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Muito obrigado e até lá.